Bom dia. Bom dia a todos que estão presentes na reunião. Bom dia, diretores, coordenadores. Bom dia à equipe da Secretaria de Educação, que está acompanhando também. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Estamos transmitindo, então, essa reunião aqui pelo nosso canal no YouTube, uma vez que dá a impossibilidade de estarmos presentes, né, na presença de todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Acho que o pessoal está chegando ainda. Estamos aqui, eu e a Valdicleia, para fazer esse suporte técnico. Quantos temos na sala, Val? 62. Estamos com 62 pessoas assistindo agora nesse momento. Vamos só aguardando um minutinho aqui até que todos vão entrando, todas as pessoas, todos que foram convidados para participar. Claro, aqui pelo canal, todos que são inscritos e têm ativadas as notificações acabam vendo também, mas a nossa intenção de transmitir por aqui é porque, além de comportar um número maior de pessoas, não tem um tempo determinado, né, para terminar a nossa fala, e também fica gravada, né, fica registrado aquilo que nós falamos, aquilo que nós conversamos, tudo que foi repassado. Vamos colocar a apresentação. Então, pessoal, acho que vamos iniciar oficialmente a nossa reunião, então, do dia hoje, do dia 5 de março. Como eu disse, aqui pelo canal do YouTube, para registrar a presença de vocês, a gente pede, por gentileza, que vocês coloquem o nome ali no chat, na ordem, assim, o nome, a instituição a que vocês são vinculados e também a função que desempenham, né? Por exemplo, Elis, da escola tal, com sua coordenadora, sua diretora, tudo isso, só mesmo para nós termos um controle de quem participou da nossa reunião, quem estava presente aqui nesse momento. A nossa reunião de hoje, então, ela tem o objetivo de expor, de conversar um pouquinho com todos a respeito do encaminhamento do início do ano letivo de 2021. Tem o objetivo também de falar um pouquinho sobre a organização para os próximos dias. Ainda, claro, com muitas incertezas em relação a como nós vamos proceder, mas com as informações que temos disponível e com os recursos que temos para trabalhar a partir de agora, né? Nesse momento, principalmente. Volta um pouquinho na pauta, por gentileza. Então, assim, nós temos, então, a nossa pauta de hoje. Então, o retorno das atividades letivas de 2021. Vamos colocar alguns pontos a respeito do planejamento, da entrega e do encaminhamento das atividades, das devolutivas, do RCO, dos relatórios e do RCO para o Ensino Fundamental 2. O RCO para o Ensino Fundamental 2, ele está como último item da pauta, porque aí, após nós terminarmos com todos os coordenadores e diretores que fazem parte apenas das escolas que têm educação infantil e ensino fundamental 1, aí nós vamos conversar um pouquinho diretamente com quem tem o ensino fundamental 2, porque o RCO veio com algumas mudanças, com algumas coisas diferentes, né, na forma de registro, e aí precisamos conversar um pouquinho sobre isso, alinhar como é que faz, então, o preenchimento desse documento, né, do nosso livro de registro de classe online. Então, sobre o retorno das aulas em 2021. Então, acho que cabe a gente dizer aqui nesse momento que ao longo do período de 2020, nós tivemos um início com aula presencial, até 20 de março do ano passado, depois nós tivemos as aulas não presenciais. E no final do ano, nós tivemos ali uma tentativa de um mês e pouco, das aulas extracurriculares.
Por que eu estou falando a respeito disso? Para nós compreendermos que terminamos o ano de 2020 com uma expectativa muito boa em relação a uma possibilidade de retorno. Então, tínhamos planejado desde o final de 2020, início de 2021, esse retorno das aulas no modo semipresencial. Conversamos, tivemos um trabalho bastante grande, não só da secretaria, mas principalmente de todas as escolas, dos diretores, dos coordenadores e dos professores também, para organizar esse retorno no modo semipresencial. No dia 25 de janeiro, nós já estávamos, né, os diretores já estavam reunidos, discutindo, pensando como organizar o retorno semipresencial, esclarecendo questões, buscando respostas, formas de organizar da melhor maneira possível. O que aconteceu foi que, a partir do dia 15/2, o cenário da pandemia mudou, mudaram também as orientações, e nós tivemos que retroceder em relação ao retorno semipresencial e permanecer do dia 18 e 19 e na semana do dia 22 a 26 em aulas remotas. Então, houve ali, né, no dia 15, a prorrogação do período de aulas remotas. Continuaríamos em aulas remotas até o início de março. O que houve, então? Mais um agravamento no quadro da pandemia e a situação que nós estamos no momento, né? Que não é uma realidade só do Francisco Beltrão, mas do estado do Paraná, e como a gente pode acompanhar através dos meios de comunicação do Brasil como um todo, né? De agravamento das condições, da situação, da questão de saúde, e isso nos impediu novamente de iniciar com as atividades presenciais, fossem elas de modo integral ou fossem elas no semipresencial, como nós vínhamos organizando. Então, o que nós temos para o momento, que nós temos para agora, para o mês de março, e por um período que nós não conseguimos precisar ainda, é a continuidade das atividades presenciais. É a continuidade, das atividades remotas, das atividades não presenciais. Continuaremos assim por mais um período, como eu disse, sem ter ainda uma data precisa de quando conseguiremos retornar com as atividades presenciais. Claro, é a expectativa de todos, pelo que deu para sentir em todas as visitas que as técnicas fizeram, em conversa com os diretores, com coordenadores, que a expectativa de todas as escolas, de CEMEIs também, era muito boa em relação ao retorno, né, a essa tentativa que nós iríamos fazer, mas que, infelizmente, não pôde acontecer, e nós temos que continuar, então, nesta questão das aulas remotas. Então, o que nós podemos dizer, né, o que nós precisamos ter em mente agora, nesse período, que se vamos continuar dessa maneira, com aulas não presenciais, é que nós precisamos aproveitar as estratégias que nós já vínhamos desenvolvendo no ano passado, aquelas que foram boas, aquelas que foram bem-sucedidas, para dar continuidade, para melhorar, para aperfeiçoar, e aquelas ações que, porventura, nós avaliamos que não foram bem-sucedidas, que foram ações que não deram muito resultado, para rever isso e para tentar fazer de uma forma, então, que dê certo. É claro que tudo, nesse sentido, são tentativas, tudo são ações que nós vamos colocando em prática e testando se elas dão certo ou se não dão. Pode passar, por gentileza. Então, diante dessa situação que nós temos, situação das atividades não presenciais, nós temos, então, encaminhamentos voltados ao planejamento, encaminhamentos voltados à entrega de atividades, e como nós vamos entregar isso para as famílias, né? Como nós vamos entregar essas atividades para as famílias, e também como vamos receber as devolutivas. Acredito que todos nós, e boa parte das instituições, foram surpreendidas, né? Surpreendidas não de um modo assim tão literal, mas
ficamos um pouco sem saber o que fazer diante do decreto e das normativas que vieram na semana passada, no final da semana passada, diga-se de passagem, com pouco tempo para a organização, com pouco tempo para o encaminhamento, mas sobre como entregar isso. Instituições que estavam organizadas para entregar isso de modo impresso, que tiveram que fazer isso muito rapidamente, e com a impossibilidade de fazer esse processo como estava organizado para fazer ao longo dessa semana, na semana do dia 1. As escolas tinham, então, essa previsão de que pudesse acontecer isso, mas, enfim, como eu disse, alguns tiveram que fazer muito rapidamente essa entrega. Eu quero desde já agradecer e parabenizar pelo esforço das instituições que fizeram de tudo para que as atividades chegassem às crianças, que fizeram de tudo para que esse conteúdo chegasse aos alunos, para que eles pudessem ser assistidos por essas atividades que a escola encaminhou. Um questionamento importante em relação ao planejamento que vem surgindo é se o planejamento vai poder ser feito na escola, pelos professores, e a resposta que a gente tem, por enquanto, em relação a isso, resposta essa, obtida em conversa com a vigilância, em conversa com outros profissionais, né, que nos ajudam a regulamentar essas atividades. Então, por enquanto, a nossa resposta para o planejamento na escola é que os professores não vão à escola ainda fazer o planejamento. Continuam fazendo ele nas suas casas, encaminhando aos coordenadores, encaminhando, né, aos diretores. O que a gente pode dizer aqui nesse sentido do planejamento? Algumas escolas têm se organizado para fazer esse planejamento através de aplicativos de reuniões, têm se organizado para fazer esse planejamento de outras maneiras que não de forma presencial. Então, por enquanto, continuamos fazendo dessa forma. É claro que para algum trabalho interno, né, a escola pode ser aberta, ela pode ser utilizada, né, pode ser utilizado esse espaço. Inclusive, em uma orientação que veio voltada às escolas estaduais, mas que acredito que nós podemos tomar como base também, que o planejamento não, né, as atividades internas da escola, elas podem ser desenvolvidas, claro, tomando todos os cuidados. Então, seria isso em relação ao planejamento. Em relação à entrega de atividades, nós consultamos também os órgãos responsáveis, e a resposta nos foi a seguinte: preferencialmente, as escolas devem entregar as atividades de forma online, né, de forma digital. Essa é a forma mais recomendada de se fazer esse processo de entrega e de encaminhamento de atividades. Porém, para a próxima semana, para as instituições ou para as famílias de algumas escolas, em que não há a possibilidade da família receber isso de modo digital, nós poderemos fazer a entrega das atividades impressas. Claro, aí precisamos ter todo aquele cuidado, fazer uma distribuição, um escalonamento das turmas, dos horários para os pais irem buscar as atividades na escola, cuidar com a questão da higienização das mãos, do distanciamento, da não aglomeração de pessoas. Mas há sim, então, para a próxima semana, essa possibilidade das escolas organizarem, então, a entrega e o encaminhamento das atividades de forma impressa. Isso também era uma dúvida que vinha surgindo. A mesma situação, então, se aplica às devolutivas. Podemos receber essas devolutivas, claro, também dessa forma, considerando todos esses pontos, todos esses aspectos de segurança e de saúde. Eu não estou vendo daqui, onde eu estou falando, o chat. Algumas pessoas podem estar fazendo considerações ali, e nós vamos também interagindo em relação a esses comentários, essas considerações que vêm. Eu vou pedindo para a Val ler esses comentários, e a gente vai discutindo a respeito das falas de vocês ao longo da nossa reunião.
Tem algum comentário, Val? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não? Então, na medida que forem surgindo esses comentários, essas considerações, nós vamos lendo, vamos fazendo essa conversa, né? Por aqui, como eu disse, do modo que eu estou transmitindo, eu não consigo ver, mas a Val vai me falando conforme vocês forem colocando, então, as suas considerações aqui no na nossa reunião. Eu não falei inicialmente, mas acho que vou falar agora, enquanto ainda há tempo. Nós temos uma previsão de 1 hora de duração dessa nossa reunião. Para não se estender muito, para não ficar uma coisa muito cansativa para todos nós. E outras dúvidas que forem surgindo, nós vamos conversando, em particular, vamos resolvendo e vamos pensando na especificidade de cada escola, porque nós temos realmente contextos diferentes, realidades diferentes que precisam ser pensadas de outra forma, né? Que precisam ser analisadas de forma diferente. Então, seguindo, em relação à legislação, as orientações que nós encaminhamos essa semana para os coordenadores através do grupo do WhatsApp e as orientações que nós estamos mandando de modo geral, conversando com vocês, elas são baseadas na legislação que já existia no ano passado para as aulas remotas. Eu falei no início, né, na reunião com diretores, e eu acho que vale falar aqui que a gente conhece, né, como que dá aula de forma presencial, a gente conhece e tem uma experiência de quase 1 ano de como fazer para as aulas remotas, mas nós não tínhamos ainda e estávamos organizando as aulas semipresenciais. Então, para as aulas remotas, nós consultamos o Núcleo Regional de Educação, consultamos o jurídico também, e os decretos que orientavam as nossas aulas remotas no ano passado, eles ainda não foram revogados. Então, são decretos que ainda estão em validade. A deliberação 01, número 20, de 2020, que é a primeira que está aqui na nossa apresentação, que nós estamos vendo, foi aquela primeira deliberação que surgiu lá no final de março do ano passado, autorizando as instituições escolares a dar aulas não presenciais, a encaminhar as atividades não presenciais. Então, não veio outra deliberação em substituição a essa. Não tem uma outra documentação em substituição a essa, então, nós ainda consideramos essa legislação. Como eu disse, para isso nós consultamos as técnicas do núcleo, consultamos também o jurídico, e eles ainda continuam valendo. Até que venha outra documentação, então nós continuamos nos baseando nestas para constituir, para fazer as nossas orientações, para fazer as nossas ações, né, tanto na secretaria como nas escolas. Depois dessa deliberação 01, que foi a primeira, como eu falei, lá no início de 2020, em março de 2020, nós tivemos o decreto municipal 209, que é o decreto que autorizou as aulas não presenciais nas escolas para o ensino fundamental 1 e para o ensino fundamental 2. Vocês lembram, no início do ano passado, que durante o final de março, abril e maio, nós não tínhamos ainda uma decisão sobre a educação infantil. E foi só após a deliberação 02, que alterou o artigo 2º da deliberação 01, que nós tivemos a permissão em regime especial, né, por conta da pandemia, de encaminharmos essas atividades não presenciais para a educação infantil. Posteriormente, então, a nível municipal, nós organizamos o decreto 312, que foi o decreto que regulamentou aqui no município como é que seriam, então, as atividades não presenciais. Então, só para esclarecer essa tela e essa fala, né, para esclarecer que nós continuamos, então, seguindo estas legislações. E, claro,
Se porventura vierem outra documentação, vier outra orientação, isso será repassado, nós iremos discutir, iremos entender e nos adequar a uma organização que vem. Por enquanto, temos esta legislação para seguir. Houve, é claro, diversos documentos que vieram agora no início do ano. Houve o decreto do Estado autorizando o retorno das aulas presenciais, houve algumas resoluções da CESA orientando, mas todos eles orientando um possível retorno. Não para continuar remoto, mas sim para um possível retorno. Como esse retorno não aconteceu ainda, nós nos baseamos nessa mesma orientação que já existia. Deixa eu só verificar aqui nas minhas folhas que me ajudam. Então, para dar continuidade a esse trabalho, então, e falando sobre essa continuidade do trabalho remoto, isso nos remete também aos relatórios. Nós falamos muito essa semana, os relatórios foram objeto de debate, né, no grupo dos diretores. Acredito que, sim, um debate muito importante, dos coordenadores, perdão, um debate muito importante acerca dos relatórios. E a gente acredita que é importante esclarecer algumas questões sobre essa documentação que nós precisamos fazer, que nós precisamos organizar para as aulas remotas. Walter, pode passar para mim, por favor? Então, eu trouxe aqui uma síntese dos relatórios para esclarecer algumas questões. Eu acabei colocando lá no grupo dos coordenadores, no dia em que nós estávamos conversando a respeito desse instrumento, que ele é uma síntese, ele é uma organização do trabalho do planejamento do professor. Houve questionamentos sobre a questão da validação. Sim, o relatório em si, os relatórios que os professores fizeram, todos aqueles que o professor fez semanalmente ou quinzenalmente no ano passado, ele diretamente não foi utilizado para a validação do ano letivo. O que foi utilizado foi em alguns daqueles 12 instrumentos que vocês anexaram lá no e-protocolo, teve momentos em que a escola teve que construir uma orientação, teve que construir um documento explicando como é que foi o encaminhamento de cada turma. E penso que, nesse sentido, o relatório deve ter ajudado os professores, os coordenadores a encaminhar esse documento para o núcleo, encaminhar esse documento para o e-protocolo, porque nele precisava conter informações que eram específicas de cada turma. E no relatório tem essa possibilidade do professor colocar como ele trabalha de forma específica, por exemplo, com alunos que necessitam de adaptação curricular. Val, tem algum comentário, alguma coisa por enquanto? Sobre a entrega das atividades. Quer que volte o assunto que você já falou, no final a gente abre? Oi, alguém perguntou ali no chat sobre a entrega das atividades. Vou colocar a pergunta. Coloca a pergunta, por gentileza. Então, acredito que podemos fazer a entrega do material impresso, por facilitar aos pais e termos na escola, né, ampla, em espaço, permitindo realizar com todos os critérios de saúde, por turno e por turma. Essa é uma organização que a escola vai precisar fazer. Como eu falei, preferencialmente de forma digital. Não havendo essa possibilidade, ou comprometendo muito a qualidade do que nós vamos fazer, então a gente faz essa entrega, claro, como a diretora colocou ali, tomando todos esses cuidados, todas essas precauções na entrega para os pais e também ao receber as devolutivas. A pergunta da outra diretora, da diretora Carmen, a escola tem liberdade dessas entregas devolutivas. Poderão ser quinzenalmente? Acredito que sim. Conforme nós vínhamos fazendo no ano passado, houve escolas que se organizaram para entregar as atividades de forma semanal, algumas escolas entregaram as atividades de forma quinzenal. Eu creio que isso
é uma organização da instituição. A escola tem autonomia para pensar essas questões, para pensar como é que vai entregar e de que forma esse trabalho se torna mais produtivo, de que forma esse trabalho tem mais qualidade. Então, sim, se a escola opta por entregar quinzenalmente, pode ser, e também se a escola opta por entregar semanalmente, ou de alguma outra maneira, há escolas que encaminhavam em alguns dias da semana as atividades, e isso dava certo, e as devolutivas, e através das devolutivas a escola percebia que isso dava resultado, que os pais conseguiam desenvolver, conseguiam fazer, os alunos conseguiam participar, então sim. A escola se organiza da forma como achar melhor, da forma como dá mais resultado e como também consegue atender melhor as famílias nesse contexto que nós vamos continuar por mais um período. A Silvana coloca, fiz todo o processo de validação seguindo a orientação direta do núcleo e não usei os relatórios dos professores. Sim, se você não utilizou os relatórios ali em nenhum momento para colocar a especificidade de cada turma, deu para pôr, como eu disse, tinha um instrumento, acho que se não me falha a memória, era o instrumento número 2, que estava no processo de validação, ele pedia alguma coisa em relação aos relatórios das turmas e como que foi esse atendimento. Se a escola não utilizou o relatório do professor, utilizou um outro meio e foi aceito no processo de validação, isso é uma coisa, isso é um fato, né? Pode ter acontecido com mais pessoas, com mais escolas, além de vocês. O que nós temos também, acho que é importante colocar aqui sobre os relatórios, é que no ano passado nós fizemos, enquanto secretaria, uma revisão dos relatórios que vinham sendo feitos pela escola. E essa revisão dos relatórios que vinham sendo feitos, ela foi muito importante para nós conseguirmos conversar com algumas instituições e organizar e orientar melhor o planejamento. Claro, eu quero dizer o seguinte, o relatório, ele é um instrumento padrão. É um instrumento padrão criado, primeiramente, para a validação das atividades letivas, para documentar aquilo que nós estamos fazendo, além do RCO, além do que nós já fazíamos, mas ele também tem uma flexibilidade dentro da escola, ele tem uma flexibilidade da forma como nós podemos orientar o professor a fazer. Queria que a Val colocasse ali para mim, por gentileza, a síntese do relatório. Eu quero chamar a atenção para o seguinte aqui. O relatório, ele não tem por objetivo, de modo algum, complicar o trabalho do professor. Eu quero ressaltar aquilo que nós já discutimos no ano passado e aquilo que nós colocamos no grupo também, e tudo aquilo que nós vinhamos conversando ao longo do período. O que contém nesse relatório? Tem ali dados iniciais sobre a identificação da escola, da turma, do número de alunos e o período a que se refere às atividades. Posteriormente, na sequência ali do relatório, tem o componente curricular que o professor está trabalhando, a unidade temática, o objeto do conhecimento, o objetivo da aprendizagem, os conteúdos, o procedimento metodológico, os recursos, a avaliação. O que é isso, se não o próprio planejamento que o professor desenvolve? Acho que se nós entendermos esse instrumento como uma forma de organização do nosso planejamento, ele não se torna uma coisa a mais para o professor fazer, porque o professor já pode planejar dentro desse modelo do relatório. O professor registra lá no seu caderno, né, o que ele vai trabalhar. Mas antes de colocar lá o que ele vai trabalhar, o professor seleciona objetivos de aprendizagem. Nós selecionamos conteúdos que vamos trabalhar. E depois, com esse objetivo e com uma temática central ali na sequência didática, nós vamos atrás de atividades que deem conta de desenvolver aquelas habilidades a que nós nos propomos trabalhar com as crianças. Então, o relatório nada mais é do que uma organização do planejamento. Sugestões que a gente já deu e que eu acho que vale colocar aqui novamente. O professor pode fazer o planejamento nesse molde do relatório, imprimir ele e colar no caderno.
Ou então, se não quiser imprimir, pode deixar arquivado. Para um controle da escola, a escola pode fazer o arquivamento desses relatórios no Drive. A forma como ele foi encaminhado para vocês no ano passado, ela também é flexível. Diante do encaminhamento das sequências didáticas, as escolas se organizaram de diferentes formas. Alguns expuseram essa segunda parte aqui, essa parte onde trata o componente da unidade, do objeto do conhecimento, do objetivo da aprendizagem, colocaram isso semanalmente, colocaram esses dados quinzenalmente, em forma de tabela, em forma de lista, outros colocaram distribuindo nos dias e nos horários que o professor utiliza para facilitar depois no preenchimento do RCO. Então, ele não é um documento a mais, ele já é uma coisa que o professor faz. O que nós podemos fazer para agilizar esse trabalho? Utilizar esse roteiro para já fazer o planejamento dentro dele. E aí eu não vou precisar fazer 2 vezes a mesma coisa. Eu não tenho a necessidade de planejar tudo para depois passar tudo para cá. Eu já planejo dentro desse roteiro e o meu planejamento está pronto, meu planejamento está organizado. A sequência didática que eu vou utilizar com os alunos ao longo de um determinado período. Bom, tem alguma manifestação? Então, o que nós gostaríamos de deixar claro em relação ao relatório é que ele é isso. Se nós pensarmos ele separado do planejamento, o que não tem, assim, não tem coerência nós pensarmos ele diferente daquilo que nós planejamos. Porque se nós planejamos diferente disso, então como é que esse planejamento está ocorrendo? Ele está ocorrendo, o professor só está selecionando as atividades, não está colocando o conteúdo, onde que ele está registrando, qual é o objetivo de aprendizagem que ele está utilizando, onde é que ele está selecionando e organizando tudo isso que ele tem a intenção de desenvolver para depois selecionar as atividades. Então, o relatório não pode ser pensado separado do planejamento, ele é o próprio planejamento. O que tem a mais aqui, e que nem é a parte mais densa do relatório, é a forma de encaminhamento, é a forma de interação com a família, porque a avaliação, ela já aparece nos nossos planejamentos, ela já é parte daquilo que nós fazemos diariamente, ao receber as atividades dos alunos. Então, era nesse sentido que nós gostaríamos de colocar, então, algumas informações sobre o relatório. A Juliana diz o seguinte: Elis, acredito que existem 2 situações. Algumas escolas utilizaram os relatórios como planejamento direto. Sim. E outras fizeram planejamento e relatório. Depois copiavam o planejamento e colavam no relatório com alterações necessárias. Talvez padronizar uma única situação, um único planejamento. É exatamente essa a proposta que nós estamos tentando discutir com vocês, tentando esclarecer que o relatório, ele não é um instrumento diferente do planejamento, ele é o próprio planejamento, o planejamento já está nele. A Fran Thomas diz, dentro deste mesmo modelo de relatório, facilita o lançamento dos conteúdos no RCO. Acredito que sim, Fran, porque ele já está ali organizado, aquilo que o professor precisa registrar lá no sistema. Então, ele tem essa possibilidade, ele facilita também nesse sentido. O José Celso diz, eu acho importante o relatório, é o ideal, mas penso que pode vir, como você disse, um roteiro diário de planejamento do professor. Sugiro unificado para a rede. O José Celso, tu diz no sentido de que todos façam da mesma maneira o relatório? Porque, assim, quando a gente coloca aqueles itens ali no roteiro que nós encaminhamos para vocês, a intenção é que todos sigam aquele roteiro, mas que cada um se organize da forma como achar melhor. Nós recebemos, esta semana, enquanto conversávamos com os coordenadores lá pelo grupo, sobre o que fazer no relatório, como fazer,
porque uns colocaram que acham importante, outros colocaram que consideravam como um trabalho a mais. E eu acredito que essa coisa de considerar como um trabalho a mais, ela tem mais a ver com a forma como eu utilizo o relatório, né? Então, quando nós discutíamos sobre isso, algumas escolas compartilharam lá modelos que já vinham fazendo. Uma escola, citando um exemplo, utilizou a forma de tabela para dispor os conteúdos, para dispor a disciplina que trabalhou, e não separou o que é da segunda, o que é da terça, o que é da quarta, julgando que, ao professor planejar as atividades, elas têm uma integração entre elas, e por isso não haveria como colocar isso de forma separada, e que depois o professor utilizaria isso para registrar no RCO. Quero deixar claro, isso que eu estou falando é uma forma de fazer. Outra escola mandou o relatório também, nos encaminhou o modelo que estava fazendo, e essa escola dispôs os objetivos de aprendizagem em forma de listas. Fez uma lista dos objetivos que envolviam toda aquela sequência didática da quinzena ou da semana. Também é uma forma correta de fazê-lo. Também é uma forma de se organizar. Outra escola nos encaminhou que estava fazendo exatamente conforme a grade de horários do professor para que ele preenchesse no RCO daquela forma. Outra escola se manifestou que estava fazendo como fazia no ano passado, porque já estavam mais adaptados a essa forma. O que eu quero dizer com isso, colocando todas essas formas que as escolas se organizaram? É que essa organização, ela é sim uma coisa que o coordenador, que o diretor, que os professores ali da escola têm autonomia para organizar do jeito que flui melhor o trabalho para vocês. Alguns grupos vão julgar mais adequado de uma forma e outros de outra. O que nós precisamos ter em mente? A gente precisa manter a essência daquele documento. A essência daquele documento é o quê? É o que nós colocamos no nosso planejamento diariamente. Então, assim, para fechar um pouco esse assunto, né? Eu vou pedir para a Val se tem mais alguma consideração ali para pôr. José Celso diz, para que todos tenham no seu próprio diário. Facilita o nosso trabalho de acompanhamento. Digo, unificado para a rede no próprio diário, cada um com a sua organização. Isso, exatamente essa é a proposta, né, José Celso, eu acredito que é exatamente isso. E como nós fizemos no ano passado, como secretaria, dando continuidade ao seu raciocínio ali, nós vamos fazer nesse ano também, que é retomar, pegar esses relatórios no sentido de acompanhar, para verificar se as escolas estão conseguindo ou estão tendo dificuldade de trabalhar, por exemplo, com as sequências didáticas, com atividades que desenvolvam a consciência fonológica, que se pautem, né, nesses dois itens que nós colocamos como uma linha, como uma perspectiva que a secretaria pretende seguir. E que é a mesma perspectiva que nós trabalhamos na formação do início do ano e que vamos continuar trabalhando a partir de agora. Então, sim, facilita o acompanhamento, tanto para quem está na escola, quanto para a secretaria. No sentido de observar se a escola está conseguindo ou está tendo alguma dificuldade. É claro, o debate da consciência fonológica, embora ele estivesse, né, ao longo de várias políticas públicas de alfabetização, principalmente, que nós vivenciamos, como o PROFA, como o Proletramento, como o PNAEC, a consciência fonológica já estava presente, né, em algumas, perpassando todos esses cursos, essas formações que nós fizemos. Só que agora, a gente colocou ela mais em evidência. Colocamos a consciência fonológica como uma habilidade essencial a ser desenvolvida nesse período, né, da educação infantil, da alfabetização, também dos anos finais, né. Então, considerando tudo isso,
E para alguns professores que estão há pouco tempo na rede, para professores que entraram agora e que talvez não tinham tanta experiência assim na alfabetização, mesmo para os coordenadores que ao longo desses estudos não tiveram vinculados a essas propostas de formação que foram acontecendo, isso ainda é um pouco novo para todos nós. E não há mal nenhum em nós termos que verificar um relatório e talvez irmos conversar com a escola, fazer uma intervenção, orientar que estratégias a mais a escola pode utilizar na educação infantil, na alfabetização, nos anos no segundo ciclo ou nos anos finais, para dar conta dessas habilidades que a gente pretende desenvolver e da forma como nós estamos colocando esse planejamento, que é a forma do planejamento interdisciplinar, cuja a estratégia é a sequência didática, mas que pode também ser o trabalho por projetos, porque o trabalho por projetos também dá conta dessa integração entre as disciplinas, né? Também dá conta dessa integração entre os componentes curriculares. Então, sim, o relatório tem o objetivo de quê? De organizar o planejamento. Então, qual que é a nossa proposta? Vamos planejar seguindo aquele modelo do relatório. A forma como a escola vai dispor o conteúdo ali dentro, isso é uma coisa que cada instituição pode organizar. Cada instituição pode fazer do seu jeito, do jeito que facilita, que não sobrecarrega, que não torna mais pesado para o professor. Porém, vamos tentar seguir isso, porque isso nos dá, como o diretor colocou ali, uma linguagem padrão, que nos permite olhar para os planejamentos e perceber, bom, aqui tinha que ter lançado o objetivo de aprendizagem, ou tem o objetivo de aprendizagem. Peraí, o tema da sequência era animais, por exemplo, mas esse objetivo não conversa. Por que será que o professor não conseguiu achar um objetivo na disciplina de geografia que converse com o tema da sequência e que, ao mesmo tempo, esteja lá nas atividades onde ele tem que trabalhar? Onde o aluno vai fazer as coisas para realmente aprender aquilo. Então, eu acredito que essa padronização, ela ajuda a escola a acompanhar, ajuda a secretaria também a fazer esse acompanhamento. Além de ser um instrumento, sim, de registro do que os professores estão fazendo, além de ser uma formalização. Como que eu entrego para o olhar do coordenador esse trabalho que eu estou fazendo? Como que eu, professor, mostro para o coordenador? Então, o coordenador vai ter uma sequência padrão para seguir. Não vai ser um planejamento de um jeito no caderno de um, outro jeito no caderno de outro, então existe essa padronização. Acreditamos que isso pode, sim, ajudar e facilitar o trabalho de acompanhamento. Tem alguma consideração? Pessoal, continuando nessa sequência, pode voltar mais um. Mais um. Então, assim, pessoal, só voltando aqui em uma questão das devolutivas. Nós já estamos, já está acontecendo questões, como é que eu posso dizer, relatos de escolas em que os alunos, que tem uma quantidade de alunos, alguns alunos que ainda não deram o ar da graça para buscar as atividades que estão sendo encaminhadas. Então, nós teremos, com certeza, novamente, alguns desafios com essas famílias que somem, alunos que a família não diz nem estou aqui, nem não quero saber, ou simplesmente não conseguem entender como isso ocorre, porque a gente tem um problema bem grande de entendimento ainda, né, infelizmente, das famílias, sobre essa questão das atividades remotas. Há quem compreenda a educação dessa forma, há quem julgue de uma forma não muito boa, há quem acredite que isso não tem nada a ver, que está tudo errado. Há manifestações as mais diversas possíveis, e os diretores e coordenadores, melhor do que ninguém, sabem disso, né, porque é ali com vocês, e pelo que vocês nos passam também, que estoura essa questão dos problemas com as famílias
ou que se manifestam contrárias às atividades remotas, ou que dizem que não vão fazer, ou que não dão nem satisfação do que estão fazendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos ter que, novamente, enquanto nós tivermos nessa condição de aulas não presenciais, nós vamos ter que, outra vez, fazer contato com a família, esgotar as possibilidades de contato, registrar esses contatos que nós fizemos, ainda que tu tenha feito, ainda que o diretor, que o coordenador, que o professor tenha feito um contato via WhatsApp, um contato por ligação telefônica, tenha tentado um contato talvez no Facebook, ou um outro meio que tenha sido tentado, né, entrar em contato com a família, isso precisa ficar registrado. Vocês precisam registrar isso, mesmo que de forma breve, porque quando, se nós precisarmos, e com certeza vamos precisar em alguns casos, encaminhar novamente essas situações ao Conselho Tutelar, nós precisamos desses registros para nos munir, né, de argumentos de que a escola fez sim o que era possível fazer, esgotou todas as possibilidades de contato. Então, se esse nosso remoto durar por mais 15 dias, por mais um mês, nós temos que persistir nesse contato com as famílias. Da mesma forma como nós vínhamos fazendo no ano passado. No ano passado, nós tivemos experiências, como é que eu posso dizer assim, bonitas mesmo, do esforço das escolas em ir atrás dos alunos, de pessoas que foram na casa dos alunos, professor que, às vezes, mesmo assim, contra tudo que estava colocado, ia lá, levava, ajudava, que iam visitar as famílias nas casas, diretores que foram muitas vezes, em muitos lugares, insistiram de todas as maneiras. Então, houve sim um esforço muito grande por parte das escolas para que os alunos continuassem com esse vínculo. Mais uma vez, nós estamos nessa condição em que o principal objetivo é a manutenção do vínculo, a tentativa da continuidade com a maior qualidade possível da aprendizagem dos alunos, mesmo neste contexto, até que nós não possamos desenvolver outras estratégias. Volto, só fazendo uma síntese disso que eu falei. Nós precisamos registrar todos os contatos com esses alunos que não estão entregando. Precisamos manter tudo isso bem documentado nas nossas escolas. Outra questão em relação a isso é sobre o RCO. Aí o professor sempre fica na dúvida se ele lança a falta para o aluno ou se ele deixa a presença e depois ele lança a falta, porque pode ser que daqui uma semana a família retire e entregue as coisas, entregue as atividades que foram encaminhadas. O que nós precisamos pensar nesse momento? Nós não temos ainda a certeza de quanto tempo esse período irá durar, uma vez também que nós temos aí uma perspectiva boa, que é a questão das vacinas, que mesmo que devagar está vindo, né? Estão vindo e a população está sendo vacinada. Então, nós estamos orientando da seguinte maneira, que os professores, por enquanto, pelo menos por esse mês de março, se nós continuarmos o mês todo com as atividades remotas, deixem a presença para o aluno lá no sistema, deixem a presença no RCO, e depois, se a família não entregar nada, antes de terminar o trimestre, volta e revê a falta desse aluno. Porque da mesma forma, se ele der falta e o aluno entregar, depois vai ter que voltar e rever da mesma maneira. Então, acreditamos que é mais prático, né? Ou talvez é a mesma coisa, mas a nossa orientação deixem as presenças, por enquanto, e aí depois, se os alunos entregar, rever, a presença continua, e se não entregar, aí o professor volta e lança a falta para aquele aluno que não entregou as atividades de fato. E aí, claro, com toda a documentação dos contatos que a escola fez, porque esse problema ele é iminente, né? Ele está novamente no nosso contexto. Pode passar? Tem mais alguma consideração? Vamos encaminhando, então, para o encerramento da nossa reunião de hoje. Eu tenho aqui
um convite. Esse convite eu encaminhei no e-mail de todas as escolas ontem. Ele é um convite para um curso, para uma formação, para todos os professores que trabalham com educação especial, professores que trabalham com as salas multifuncional, mas também coordenadores e outros professores que porventura queiram fazer, né? Podem, mas ele é voltado especialmente para o professor da educação especial, para a sala de recursos multifuncional. Ele é um convite da CED para uma formação continuada. A formação continuada tem ali como título, né, então, a taxonomia de Bloom, identificando e declarando os objetivos de aprendizagem no plano de atendimento educacional especializado da sala de recursos. A taxonomia de Bloom, para quem ainda não teve contato com essa fundamentação, ela foi utilizada no momento em que foi feita a redação do nosso referencial curricular do Paraná, claro, inspirado pela base, né, porque o referencial traz tudo que tem na base, a base é lei, é obrigatória, né? Então, ao redigir o referencial curricular, os redatores utilizaram a taxonomia de Bloom para fazer um escalonamento dos objetivos. É uma hierarquia de objetivos. Então, qual objetivo eu contemplo primeiro? Porque ele tem uma habilidade que é pré-requisito, ele indica, né, uma habilidade que é pré-requisito para outra. Então, por exemplo, para eu saber escrever, eu preciso também, né, saber segurar o lápis, preciso desenvolver coordenação. Então, existe todo um escalonamento, existe toda uma organização, uma ordem de objetivos que nós precisamos conhecer. E eu acho que esse curso vai nos ajudar muito, vai ajudar também muito o professor da sala multifuncional a fazer. Então, entra ali no link, se inscreve, o professor pode se inscrever e fazer esse curso, vai ser online e oferecido pela CED. Em relação ao RCO, para daí encerrarmos esta primeira parte. O RCO, ele veio com algumas modificações pequenas, né, principalmente na educação infantil. A educação infantil do CEMEIS, os diretores e coordenadores do CEMEIS não estão aqui na reunião, mas acho que cabe nós colocarmos que para os CEMEIS foi feito ano passado aquela modificação em que foi possível colocar lá dentro do sistema 2 professores para registrar, porque anteriormente era só um. Na educação infantil das escolas, foi feita aquela nossa reunião lá na Câmara de Vereadores, não sei se vocês lembram, e foi optado, então, por colocar 4 campos de experiência, que aqueles 4 campos de experiência que tem lá no que são colocados, o professor foi registrado lá no RCO e no SERI, ele não o campo de experiência do planejamento. São 4 campos de experiência que indicam o seguinte, eu tenho agora 4 professores que eu cadastro para fazer o registro das atividades que são encaminhadas na educação infantil, para não centralizar e não sobrecarregar só um profissional, né? Que foi a discussão que ocorreu no ano passado, quando todos nós, em conjunto, optamos por fazer, então, por cadastrar esses 4 professores. Tem algumas mudanças. A professora Natiele fez um documento, uma orientação que ela vai encaminhar às escolas por e-mail, aos coordenadores, para ajudar na compreensão desse preenchimento voltado à educação infantil. Também houve algumas mudanças no ensino fundamental 2, que a professora Valdicleia foi em busca de mais informações sobre como o professor pode fazer esse preenchimento. E a partir dessas informações, então, daqui a pouquinho, ela conversa diretamente com os professores, com os coordenadores do Ensino Fundamental 2, para falar acerca de como fazer o preenchimento nesses casos em que fechou algumas possibilidades a mais que tinham no ano anterior e que agora não tem. Como que o professor faz, então, agora nessa situação? Demais dúvidas que surgirem em relação ao RCO,
professores que não estão conseguindo entrar. A dona Irene atendeu muitos professores essa semana que estavam com dificuldade de acessar mesmo a ECO. Alguns era porque não tinham cadastrado a senha, outros era por outras questões, mas enfim, essas questões pontuais vão ligando, falando conosco, com as técnicas aqui, com as meninas, tá todo mundo à disposição para ajudar no que for possível, buscar as respostas daquilo que nós ainda não temos, para o preenchimento do RCO. Acho que cabe dizer que os professores têm tido um esforço muito grande, coordenadores também, para aprender tudo isso, né? Nós começamos com o RCO no início de 2020, era a nossa primeira experiência com esse sistema. Um mês depois, nós estávamos em aulas remotas, toda a forma de preenchimento mudou lá dentro do sistema, e agora, em 2021, ocorreram mais algumas mudanças, mas assim, com bastante calma, com bastante tranquilidade, vamos nos ajustando, vamos buscando as soluções para esses desafios que vão surgindo também, né, em relação ao preenchimento do RCO e sobre outras questões que vierem ao longo dos dias. Pessoal, gostaria de agradecer, então, Gilmara diz, o ano passado eles lançaram faltas e depois era só clicar em cima e aceitava a presença, mas se desse presença era mais difícil para lançar a falta. A Silvana diz, se for presença, os professores terão que entrar dia a dia, mas falta é mais fácil, é só clicar para reverter a presença. Se é mais fácil assim, tudo bem, sem problema nenhum, só não podemos depois esquecer de rever isso, a fim de que a gente não prejudique o aluno, né? Embora às vezes haja toda uma problemática em relação à família, né, como um todo, entregar essas atividades. Então, vendo esta questão, pessoal, se manifestem ali, por gentileza, então, em relação às presenças e às faltas, realmente é mais fácil fazer, colocar a falta e depois transformar em presença, ou é mais fácil deixar a presença e depois transformar ela em falta? Gostaria que mais coordenadores se manifestassem para que nós tivéssemos mais opiniões em relação a isso. Em relação aos livros didáticos, podemos entregar para a família? A Mônica perguntou. Sim, Mônica, nessa possível entrega que nós vamos fazer na semana que vem, já que vai entregar o material impresso, né, vamos ter que fazer toda essa organização, todo esse cuidado, né, para entregar os materiais assim, então entregamos o livro didático também para o aluno. Se o professor utiliza ele no planejamento, é mais uma ferramenta importante, né, e interessante para o aluno ter para trabalhar em casa. Jusceliane pergunta, Elis, no ano passado a escola organizou a sua documentação. Para esse ano, vocês estão pensando em um parecer trimestral? Sim, Jusceliane, parecer trimestral. No ano passado, para todos os documentos, conselho de classe, tanto para o conselho de classe quanto para o parecer final, a secretaria orientou, a secretaria passou uma orientação padrão de que critérios de análise todas as escolas deveriam ter ao fazer o seu conselho de classe e ao fazer o registro individual de cada aluno. Então, como secretaria, nós passamos aquela orientação padrão. As escolas se organizaram e fizeram em cima daqueles 4 questionamentos. Mas para esse ano, nós vamos organizar, buscar uma forma, né, de acordo com aqueles pareceres que nós já estamos construindo, de fazer esse parecer trimestral para as escolas, sim. A Eliane Neves Pereira se manifestou. Eu acho que sim, é mais fácil colocar a falta e depois modificar. Nós temos 3, deixar presença e após transformar em falta. Essa foi a manifestação da Eleandra.
Luciana Restelli Lentes coloca, o trabalho é o mesmo para as duas situações. É isso que eu vou ter analisado. A Juliana diz, mais fácil presença primeiro. Ano passado, para lançar falta, foi aberto aula a aula, dia a dia. Graciele Meurer se manifestou, deixar a presença e depois transformar em falta. A Edenilce deixar as presenças e depois transformar em falta, se necessário. Foi dividido, é mais fácil dar falta. No campo consultar completo, o professor consegue alterar várias dessas datas na mesma aba. Se der presença, precisa entrar dia a dia. Isso é uma opção. Vamos aguardando mais algumas manifestações. Geralmente, as atividades são entregues, mesmo que com atrasos. Então, raros os casos que não recebemos nenhuma atividade. Isso acredito que seja para justificar que é melhor deixar a presença. Presença tem que fazer manualmente dia a dia. Falta, clicando em cima da falta, muda para presença. Manifestação da professora Silvana. Tá. Eu percebi que de qualquer forma, tem que entrar dia a dia no RCO. A professora Luciana se manifestando também. Então, eu percebi que há duas opiniões, há opiniões diferentes entre os coordenadores. Vamos fazer um acordo aqui, então. Eu proponho um acordo e vocês colocam no chat se concordam com ele. Independente, né? Se der a presença e o professor depois mudar para falta, ou se der a falta e depois o professor mudar para presença, nas duas formas nós vamos ter que ter o cuidado de ver se recebemos a atividade, se recebermos atrasado, vamos ter que fazer isso. Então, o acordo que eu proponho é o seguinte, cada escola organiza da sua forma, da forma que achar mais adequado. Pode ser? Proposição da professora Cleonice também, penso que cada escola se organizou de uma forma no ano passado, se deu certo, segue fazendo. Isso. Se manifestem ali, então, em relação a essa proposta que eu coloquei. Cada escola segue fazendo como acha melhor essa questão das faltas. Quantos oks? Vamos, tendo uns 30, a gente já consegue... a gente já consegue dar... Ok. Vou tá dando ok. Perfeito, cada escola com sua organização. Beleza, sistema diferente. Elis, o sistema é diferente nas séries iniciais e sexto a nono ano. Nas séries finais, melhor deixar falta e depois converter presença. E nas séries finais, melhor deixar presença e depois converter falta. Isso fica, exatamente, Cláudia, isso fica também nesse critério de cada um fazer, cada escola organizar-se da falta, se da presença, de acordo com o jeito que achou mais adequado. Acho que então fechamos, de acordo com o número de ok que recebemos ali, fechamos nesse acordo que foi construído conosco aqui. A professora Viviane diz, o mais importante é não prejudicar o aluno, pois estamos em uma situação bem atípica. Isso, exatamente. Como a professora Eliandra também colocou antes, a gente acaba sempre recebendo algumas devolutivas, né, ainda que atrasado, e às vezes não da forma esperada, mas recebemos, e isso precisa ser considerado. Mais alguma questão? Se não, vamos encerrando. Agradeço desde já a presença dos diretores, dos coordenadores. Só finalizando, que o que tivemos hoje, então, aqui, em relação às informações, foi essa retomada sobre como foi o início das aulas presenciais, que era para ser de forma semipresencial e foi remota.
Como podemos fazer na próxima semana em relação às entregas e às devolutivas das atividades. Gente, ressaltando, muito cuidado nessa questão da organização. Mas acredito que isso já é uma coisa que todos têm isso muito claro. Mesmo assim, vale ressaltar sobre os relatórios que nós conversamos e também sobre essas questões do RCO. Nos colocamos à disposição para esclarecer as dúvidas e, junto com vocês, buscar as informações que ainda não temos. Então, bom final de sexta-feira a todos, bom final de semana, se cuidem, saúde para todos, e convido para ficar aqui, nesse momento, os coordenadores e diretores do Ensino Fundamental 2. Olá, coordenadores e diretores. Então, nesses últimos dias, eu venho tirando muitas dúvidas dos coordenadores, principalmente quanto a algumas mudanças no RCO. Então, tem lá um campo chamado nivelamento, né? Tem o campo plano de aula, e ainda tem a opção de que o ano passado tinha, quando se lançava o tema ou o conteúdo, tinha a opção outros, e esse ano essa opção só tem na disciplina de arte, tá? Então, o motivo de estar entrando aqui na reunião é justamente para a gente fazer alguns acordos, tá? A primeira opção é quanto ao nivelamento. Então, o ano passado, nas nossas primeiras visitas às escolas, já fizemos esse combinado de que nivelamento se entende por o quê? Uma revisão de conteúdos, nivelar a turma, igualar, retomar conteúdos, ok? E aí, o Estado adotou como 15 dias de nivelamento para se fazer isso, né? E nas nossas visitas, nós, como já trabalhamos com isso, né? Inclusive, penso que esse ano será um ano de muito nivelamento, né? Em que precisamos estar o tempo todo fazendo as retomadas. E aí, nesse processo aí de conversando com alguns coordenadores, me encaminharam alguns relatos. E eu observei que alguns professores clicavam na aba nivelamento e na hora de fazer o registro nas observações dos conteúdos, tinha lá conteúdo programado para o ano atual. Aí é incoerente. Nivelamento se entende que é conteúdo do ano anterior. Então, assim, faça um briefing, né? Dá uma atenção aí aos professores que na hora de usar a opção nivelamento, que se registre conteúdos do ano anterior, né? Porque é uma retomada. E se é uma retomada, como que eu vou lançar um objetivo de um conteúdo programado para este ano? Né? Então, eu observei que tem uma incoerênciazinha aí nesse registro, ok? Outra opção são os o planejamento, né? Então, o planejamento, os professores de vocês já devem ter entrado lá na aba, e eu observei, assim, que é um material riquíssimo, que inclusive podemos utilizar nas nossas aulas, né? Porque tem lá as aulas Paraná, tem os PDF das apresentações, tem quiz, tem atividades. Então, eu penso que esse material podemos acrescentar e enriquecer nas nossas aulas, né? Aí fica a critério do professor se ele quiser usar a opção planejamento, se ele usou tal e qual está lá, ou se ele quer utilizar aquele material para enriquecer a sua aula, tá? Então, não vejo mal nenhum utilizar aquele material, uma vez que ele vem para enriquecer e contribuir com a nossa prática. Outra coisa é quanto à opção de outros. Estou conversando com o núcleo desde quarta-feira, né? Quanto a essa opção de que quando não tenho mais lá na opção de tema/conteúdo, né? Algumas escolas me relataram que era tema de livro, unidade temática e tal.
O núcleo afirma que isso não é uma unidade temática, tá? Que uma unidade específica de um livro, quer dizer, né? Que ele foi construído em cima do referencial e enfim, tá? Então, pode ser que aquele tema ou conteúdo encaixe com um livro, mas pode ser que não, tá? Indiferente se ele se encaixa ou não, tá? Nós temos que clicar naquela opção de tema ou conteúdo, é um campo obrigatório. Por ser um campo obrigatório, precisa clicar, mas às vezes não vai ter essa opção, tá? Eu não tenho ali um conteúdo que eu vou trabalhar. Então, quando eu não tenho, né, tem ali alguns e eu não tenho a opção de outros, porque pelo que eu entendi, somente a disciplina de arte tem a opção de outros, né? Me corrijam aí se tem outras também, ou se vocês estão com essa dificuldade também nas escolas. Mas, enfim, o que o núcleo me passou ontem, então, e chegamos numa conclusão de que quando não tem o conteúdo que eu vou trabalhar, eu tenho que selecionar o mais próximo e esclarecer nas observações. Porque nas observações nós temos que colocar os objetivos temáticos, os objetivos de aprendizagem, né, o objeto do conhecimento e a unidade temática que eu já coloquei lá em cima. Se não coube aquela, eu coloco uma nova ali embaixo, tá? Então a gente vai esclarecer ali nos objetivos. Eu penso que a dúvida está muito grande, pelo que eu recebi, uma incoerência ou uma falta de conteúdos na disciplina de ciências e no inglês, tá? Se vocês encontraram em outra, vocês podem aí acrescentar aí no chat que a gente vai debatendo, né? E penso que, assim, o principal é a gente chegar num consenso e que todas façamos da mesma forma. A Sil diz ali que é só em arte. Então, só em arte aparece a disciplina, o campo outros, né? Então, como nos demais não aparece o campo outros quando eu vou lançar o tema ou o conteúdo, nos demais eu tenho que observar ali qual deles se encaixa, qual deles corresponde, e se não, qual é o mais aproximado, e eu vou esclarecer ali nas observações. Ok? Algum questionamento, alguma dúvida, diretores e coordenadores? Algum assistente? Nenhum. Somente esse da Prof. Silvana. Somente o da Prof. Silvana. Então, está ok. Não ficando, então, nenhuma dúvida quanto ao nivelamento, quanto ao campo planejamento e quanto ao registro ali do tema ou conteúdo. Outra coisa que me perguntaram também, a necessidade de registrar nas observações os objetivos da aprendizagem. A necessidade. Isso é um combinado nosso, inclusive para os anos iniciais, né? Então, há necessidade, sim, de você encaixar, porque não é porque nós temos o livro didático, é que nós não vamos identificar ali os objetivos da aprendizagem, porque o planejamento tem que ser feito da mesma forma, né? Acredito que será em todas as disciplinas, pois hoje recebi na de geografia. Então, eu questionei o núcleo, inclusive eu falei assim, que essa opção outros é extremamente importante, por conta de que, às vezes, não se encaixar, né? Então, ela levou essa minha sugestão ali aos técnicos que cuidam da parte do sistema, né? Mas, enquanto não temos essa opção outros, temos que selecionar o mais próximo e esclarecer nas observações. O novo material previsão. Então, ainda não conversamos com o prefeito. Assim que tivermos aí uma posição, nós levamos para vocês. A princípio, continuamos com o material didático, né? Não conversamos com ele por conta de toda a situação, né? Penso que é um material riquíssimo para não ser bem aproveitado,
né? Então, precisamos aí ter né, pelo menos esses dias, os próximos dias aí, ver se define, se mantém o lockdown, se vamos poder utilizar né, a nossa estratégia inicial, que era o semipresencial, porque penso que no semipresencial poderemos utilizar esse material de uma forma muito mais aproveitada do que simplesmente no remoto, né? Penso que aí vai ser um investimento muito grande para que talvez não saibamos usufruir desse benefício, ok? Cada professor na hora de atividade lançará a sua atividade. Não entendi, Prof. Eliane. A hora atividade fica sempre a critério do professor aproveitar ela o máximo possível, né? Eu penso que o objetivo é utilizarmos para o planejamento, para o registro do RCO, né? Para conversa com os professores de hora atividade, para poder fazer essa conversação aí entre um componente e o outro, entre uma disciplina e outra, né? Então, fica aí a critério da escola organizar ou do professor também. Ok? Ok? Então, tenham todos um bom dia e qualquer coisa nos contatem, estamos aí à disposição na secretaria, tá bom? Até mais. Encerramos, então, a nossa reunião.